Mas vamos lá. O que a doutrina espírita fala para a gente sobre essa questão dos vícios, das drogas? Como o Max mesmo disse, podemos ter das ilícitas, que a gente consegue, infelizmente, às vezes encontrar em qualquer esquina, né? Como as lícitas também em qualquer esquina. Se a gente for ver, tem drogaria em qualquer esquina que a gente... E querendo ou não, eu posso dizer quase com 100% de certeza que todos nós aqui já usou droga pelo menos uma vez. Já tomou dipirona para dor de cabeça, paracetamol, eno, café, que lá tem a cafeína. Então, se a gente for levar ao pé da letra, todos nós já usamos. E todos os dois tipos de drogas influenciam no nosso corpo e influenciam no nosso espírito. E aí eu falei nosso, porque eu quero entrar em dois contextos agora. Primeiro, que agora a intenção da nossa palestra é desatar nós na mente. Então, o Max colocou alguns, eu vou tirar os dele e colocar alguns meus. Na realidade, o que os espíritos falam sobre isso. E o outro ponto é uma dúvida que vocês vão responder para vocês mesmos. Somos seres espirituais vivendo uma vida material, ou somos seres materiais que, eventualmente, vivemos uma vida espiritual? É interessante a gente entender esse contexto. E, querendo ou não acreditar, somos seres espirituais vivendo uma vida material. Então, tudo que nós fazemos aqui influencia o meu eu espírito, não é o nosso espírito. O corpo não tem um espírito, é o espírito que tem um corpo. E aí, Joana de Anjos fala para a gente que a gente tem que analisar isso de uma forma holística, ou seja, enxergando como um todo. Mas Kardec já nos deu isso lá em 1857, quando ele distingue que nós temos, em forma didática, 3 tipos de coisas: o eu espírito, o meu perispírito e o corpo. O espírito ele não consegue influenciar a matéria sem um intermediário. E para nós encarnados, que ele também distingue lá na introdução do Livro dos Espíritos, as almas, né? Para a gente distinguir espírito para desencarnado e alma para os encarnados. Nós temos que ter um intermediário. E esse intermediário é o nosso corpo espiritual, o perispírito. E aí, querendo ou não, tudo que nós fazemos no nosso corpo físico influencia o corpo espiritual. Tudo que nós trazemos de bagagem da nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, também influencia no nosso corpo. Porque o corpo e o perispírito estão interligados de células a células. Então, de uma certa forma, como o Max deixou bem claro, que ele falou da parte material, e é essa parte material que influencia o nosso corpo espiritual, que vai chegar ao nosso espírito, que não é o nosso, né? É o eu espírito. A gente tem que mudar a terminologia. Nós não temos um espírito. O Fred está falando aqui, mas de uma certa forma é o Fred espírito que está influenciando o meu perispírito para que ele interaja na matéria, que ele entre em contato com a minha mente e assim sai a palavra que eu estou falando. É complexo? É. E o uso das drogas atrapalha isso. Como o Max falou da parte material, agora eu vou falar exclusivamente do que isso influencia ao meu eu espírito. E Kardec, muito sábio, que também é um professor, foi um professor. A grande dificuldade de falar depois de professor, né? Porque nenhuma profissão no mundo só existe por causa do professor. Inclusive a dele, que precisou de professores para ele se tornar professor. E é uma profissão, às vezes, deixada de lado. Até mesmo por nós mesmos. Só iremos dar valor quando a gente tiver com os cabelinhos brancos, aí a gente começa a ver que aquela aula que a gente matou, aquele saída com os amigos mais cedo, ou até mesmo na faculdade, e a gente acaba perdendo. E Kardec era muito sábio. Ele sabia a forma que a gente iria pensar a cada pergunta que ele fizesse aos espíritos. E a primeira que eu trago para a gente hoje analisar, estou voltando, é essa. O homem, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe se torna um arrastamento quase irresistível?
Está lá na questão 645. E antes de entrar na resposta, eu vou trazer uma passagem desse livrinho aqui, ó. Existe uma capa mais nova, mas a minha é bem antiguinha, né? Nas Fronteiras da Loucura, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele traz bem assim: cresceu na horizontal da inteligência, sem desenvolver a vertical do sentimento elevado. Então, ele analisa o espírito como fosse um gráfico, né? O vertical e o horizontal. Lá no livro Nosso Lar, a mãe de Liz também faz essa comparação entre o homem e a mulher, que o homem é mais racional e a mulher é mais emocional. Só que no caso dele, que ele atua só como o espírito mesmo. E ele continua: como efeito, não resiste às pressões, desequilibra-se com facilidade e foge na busca dos alcoólicos, de tabacos, drogas alucinógenas de natureza tóxica. E aí que ele abre um parênteses que pode ser tanto a ilícita como as lícitas. Como o Max mesmo citou o Rivotril, tem alguns outros, Max. E não é só os médicos, não, na enfermagem tem bastante. Eu não vou citar nomes, porque eu não quero induzir as pessoas a comprarem, porque querendo ou não, a gente ainda compra sem receita. É o jeitinho brasileiro, né? E aí a gente quer analisar de uma outra forma. Aí os espíritos amigos trazem a seguinte resposta: arrastamento, sim. Irresistível, não. Aí vamos comparar as duas passagens, né? Manuel fala que ele não desenvolveu vertical para o sentimento elevado. E o que a doutrina espírita fala para a gente, porque a gente precisa fazer para desenvolver essa vertical? Primeiro passo é conhecer a si mesmo. Segundo, praticar a reforma íntima. Sem ela, a gente não vamos subir no vertical. E é categoricamente assim. Sem prática, não tem evolução. E ela não dá salto. Então, quando ele fala o arrastamento, sim, nós podemos ser arrastados. Mas tem um ditado popular que é extremamente errado, ao meu ponto de vista, Fred, é quando a gente fala que a carne é fraca. E aí eu volto lá no comecinho, quando a gente começou. É o espírito que tem o corpo ou é o corpo que tem o espírito? Quem controla o corpo? Quem controla a carne? Então, na realidade, a gente tem que dizer que, no viés espírita, que quem é o fraco é o espírito. Somos nós. E hoje, trazendo esse contexto, irresistível não é porque a gente tenha o livre-arbítrio de escolher se eu quero usar ou não usar, se eu quero me tornar daquela forma ou não. O grande problema é quando a gente já está dependente. E aí o querer, que nós vamos falar daqui a pouco na visão dos espíritos, nem sempre é o que sai da boca. Porque falar que eu quero é fácil. Agora, exercer o que eu quero é difícil. E quando o Max fala da questão do álcool, eu acrescento mais um item que está sendo investigado pela psiquiatria, que é a saúde mental. É outra porta para as drogas. É outro meio de buscar o mecanismo da fuga. Porque quando nós passamos a usar drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, do álcool, do tabaco, a gente quer exatamente o que o Max disse, a sensação de bem-estar. E o estigma que nós temos na sociedade com a saúde mental é enorme. Falar hoje que eu sou ansioso, talvez até status, a palavra ansiedade. Agora, falar que está com depressão, a gente vê no olhar das pessoas, quando a gente possa citar isso, o julgamento. E eu já ouvi de pacientes contando, de pais, mães, tios, falar que depressão é falta de trouxa, de roupa para lavar. E não é. E aí, para fugir desse estigma que a sociedade, eu vou procurar o meu alívio da alteração de oscilação de humor que eu tenho no álcool, na droga, no medicamento sem receita. E assim, eu volto a dizer, nós podemos ser arrastados, mas temos a capacidade de tornar isso não ser irresistível. E aí, vamos lá. E os espíritos que são em forma educada, eles exigem para a gente, nessa passagem da 793, que nós somos civilizados, não.
Ele fala bem assim: não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido da vossa sociedade os vícios que desonram e quando viverdes como irmão, praticando a caridade cristã. Educadamente, eles falam que a gente não é civilizado. Porque aí a gente pode incluir não só os vícios materiais que nós estamos dizendo, que vai influenciar o eu espírito, mas também podemos dizer os vícios morais da verticalidade que Manuel fala para nós. E aí, quando eu li essa parte para incluir aqui, eu falei assim, será que eu coloco? Porque eu vou estar dando a palestra lá em cima e falar que eu não sou civilizado. Aí entra a questão da reforma íntima e de conhecer a si mesmo. Se a gente for ver, nenhum de nós somos. E Kardec, ele é muito didático na sequência das questões. Nas 1019 que nós temos no Livro dos Espíritos, começa com o que é Deus. E aí ele vai trazendo para nós um contexto para que a gente entenda para chegar aonde? Aonde lutar contra os vícios, quando ele fala para nós das leis. E aí ele volta a questionar de novo com a palavra irresistível. Lembrando que essa é uma tradução, mas no francês ainda é nesse sentido, da questão que da gente não ter resistência à situação que está nos ocorrendo. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las. Lá na questão anterior ele fala se é um arrastamento ou se não é. E aqui ele questiona novamente. Como eu consigo tornar isso irresistível ou não? Porque aí a questão é de livre-arbítrio, é de escolha. 99% do início de uso de drogas é oferecido, não é imposto. Ou você faz, se não acontece isso. Na maioria das vezes, faz, é bom. E aí a gente tem um estigma que o Marx tentou quebrar, que é um dos nós que a gente trouxe, que medo de falar para os adolescentes e para os jovens que aquilo é bom, achando que está estimulando. Porque o fulano lá fora, que vai oferecer, ele vai falar que é bom. E quando acontecer o ato de usar pela primeira vez, a pessoa, o adolescente, ou até mesmo a criança, vai saber que é bom. E aí, no grande papel, fica o pai e a mãe como vilão. E a resposta foi bem assim, ó. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Não adianta só dizer. É igual estudar. Não adianta só ler e estudar. Tem que praticar. E aqui não adianta só dizer. Você tem que sentir, tem que fazer. E aí ele deixa bem mais claro ainda, os espíritos amigos. É porque o espírito nelas se compraz. Aí quebra aquele ditado popular que eu falei, que não é a carne que é fraca. Somos nós, o espírito, o eu espírito. E aqui a gente ainda não entrou nem na questão da obsessão. Porque para ter a obsessão, Manuel Filomeno de Miranda mesmo diz que nós precisamos ter um plug, como fosse a tomada assim, ó. Sem essa abertura, o obsessor, encarnado ou desencarnado, ele não consegue conectar. Aí a gente pode transferir essa analogia dele para a sintonia, como fosse um rádio. Se eu não abrir a sintonia para esse acontecimento, dificilmente vai acontecer. Eu preciso abrir o plug. Quando a gente tem criança pequena em casa, a gente não coloca aquela tampinha assim, ó. Então, essa tampinha é a prática do Evangelho do Cristo. Quando eu começo a me melhorar, e ninguém que está dizendo para se tornar anjo de um dia para o outro, porque nós não vamos conseguir, sinto muito dizer, essa não é a nossa última encarnação. E também não foi a primeira. Pegando o gancho da palestra do Charles semana passada, né? Não foi a primeira e nem será a última. E a grande questão está em nós. E aí, nesta questão de estar em nós ou não, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito chamado Jorge, ele mostra para a gente o que nós devemos fazer.
Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Aí, de novo, ele traz a responsabilidade para o eu espírito. Estamos cuidando do nosso corpo? Ou estamos injetando tóxicos nele, independente de ser lícito ou ilícito, que vai nos causar o mal? Quando eu digo causar o mal, é quando a gente está sendo o próprio obsessor de si mesmo. Porque a gente está querendo o mal da gente. É impossível dizer hoje que ninguém tem o conhecimento das drogas. Hoje, em 2024, é difícil dizer. Pode acontecer a algumas pessoas? Pode. Mas a grande maioria sabe dos efeitos, os bons e os danosos que a droga causa. E se a gente analisar, é sempre nessa questão do sentimento bom, da sensação boa, que nos faz querer ter mais e abrir o plug para a obsessão. Lá no livro Pão Nosso, Emmanuel traz assim: socorre a ti mesmo. Sanos desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Resumindo, reforma íntima. Quer subir na vertical? Pratique a socorrer a si mesmo. Evite, às vezes, cair na dependência ou na codependência, como Marx diz. É difícil? É, porque a gente vai fazer por amor. Querendo ou não, a gente vai fazer por amor. Mas, antes de amar o próximo, será que a gente sabe nos amar? Porque a gente só dá aquilo que sabe. Porque quando a gente fala dos defeitos do outro, é porque a gente conhece aquele defeito em nós mesmos. Então, será que eu estou amando a mim mesmo para eu entregar o amor ao próximo? Não estou falando de egoísmo. Nós devemos amar o nosso próximo. Mas não tem como um doente ajudar outro doente. É impossível. E a Joana de Anjos traz um livro Plenitude. É um dos espíritos que mais fala sobre a questão da vida psicológica e na atuação das drogas entre o corpo físico e o eu espírito. E aí ela continua. Aí estão os vícios sociais e morais, estiolando vidas, produzindo a lancidão dos sentidos e, a médio, curto e longo prazo, conduzindo à loucura ou ao suicídio. E aí eu incluo nesse livrinho aqui, ó. Não vou falar o capítulo, porque eu quero induzir vocês a lerem. Pode estar no primeiro, como pode estar no último. Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. André Luiz passeando, entre aspas, né, que ele não perdia a oportunidade de aprender, pela cidade antes de iniciar a reunião mediúnica, na qual ele estava participando como observador. E o mentor leva ele num bar, onde tinha um ser humano encarnado, bebendo. E praticamente em forma de simbiose, havia um espírito sofredor ligado a ele. Ao ponto que André Luiz descreve no livro, de não saber quem é que estava se satisfazendo mais com aquela bebida. Porque até o estalar da garganta era igual. E aí tem um filmezinho de vários pedaços, que chama Sozinho, que fala sobre essa questão. Nós não estamos sozinhos, nem acompanhados pelos irmãos sofredores, e muito menos quando estamos acompanhados dos nossos amigos espirituais. Nós não estamos sozinhos. Aí depende da tomada que eu libero. E para se instaurar é mais difícil. Depois que conecta, é mais difícil ainda a gente sair dela. E a gente vai falar na frente como sair dessa situação, seja por uma situação física, do corpo físico, que os dois tipos de tratamento têm que andar junto, o espiritual e o material, e a gente vai entender que a obsessão nem sempre está por trás de tudo. E nós espíritas temos um hábito ruim de achar que tudo na nossa vida é obsessor. E a gente esquece que o maior obsessor de nós é nós mesmos. Nem tudo é culpa de espírito, não. Desencarnado. Mas tudo é culpa do espírito
eu encarnado. Porque sem mim não tem o plug. E ela continua. As drogas, que escravizam iniciando-se a dependência nas primeiras tentativas, que parecem proporcionar prazer, estimulando a alegria, a coragem, a realização, vitórias fugídias sobre os fortes conflitos psicológicos, logo se convertendo em desgraças, às vezes irremediáveis. Às vezes uma escolha nossa nesta encarnação vai nos causar danos para 1, 2, 3, 4 para frente. Numa escolha errada. E aí, há uns bons anos atrás, antes de vir a Brasília, eu trabalhava com filmagem de eventos, casamento, tanto católico quanto evangélicos. E uma coisa que me chamou muita atenção é na hora da festa. A festa mais animada, mais alegre, era que não tinha bebido. Não tinha. Era refrigerante, e às vezes passava de determinada hora, quente. Mas a festa mais animada era aquela que não tinha o álcool como base da festa. Por quê? Porque, igual o Marx disse, no começo ele dá euforia. Depois daquela... Parece que a pessoa está em corpo como se fosse um zumbi, né? Ela já está andando assim já. Ó. E o álcool causa isso. E é de 1 a 6 dias para os efeitos totais sair do corpo. E quando ele está saindo, é o famoso assim, sexta-feira que não chega. Porque o nosso cérebro, além de inteligente, desculpa a expressão, ele é burro. Ele para de funcionar quando ele tem algo ou alguém fazendo por ele. Quer um exemplo? Quando você para de beber água, bebe pouca água, o que mais causa em você? Dor de cabeça, não é? Porque ele deixa de irrigar a água para ele, para irrigar o coração. Burro. Então, quando a gente para de dar aquilo que ele deixa de ser preguiçoso, ele vai te cobrar. Aí vem a questão da dependência. Para todo esse ponto, complica. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, que eu já vi alguém olhando para o relógio ali. Aí Emmanuel fala para a gente assim, qualquer hábito prejudicial cria condições análogas para o perispírito, impondo-lhe condicionamentos difíceis de serem erradicados. A gente já falou sobre essa questão. Tudo aquilo que eu faço com o meu corpo, eu vou causar no meu corpo espiritual. Ilustrando assim, bem grosseiramente, o nosso perispírito é como se fosse o HD do computador. Ele registra tudo. Quando a gente fala lá no livro Apocalipse do juízo final, o juízo final não é com Jesus na nossa frente não, tá? É com a nossa consciência. E aonde está isso? Registrada todos os nossos atos no nosso perispírito. É o nosso HD. E outra, ali não tem pane, não tem tela azul, não tem nada disso. Não vai se apagar. Sabemos que é muito difícil, mas nunca impossível. A erradicação pronta de certos hábitos. Ele fala hábitos prejudiciais. Porque os bons a gente não precisa trocá-los, e sim melhorá-los. E aí, os prejudicais a gente precisa mudar. Que é o mais difícil. Apontar um dedo é mais fácil, mas a gente esquece que tem 3, apontando para a gente. Já dizia meu pai. E eu nunca levei isso muito a sério quando era jovem, eu achava que ele estava implicando comigo. Aí depois a gente cresce, tropeça, cai, levanta, cai de novo, aí a gente aprende. Estou vendo uma cabecinha balançando ali, que eu já conversei com ela sobre isso uma vez, ela está lembrando. A gente vê tudo aqui em cima. O viciado, por que a gente usou aquela palavra lá no início de adicção? Porque, de uma certa forma, está tendo uma mudança nessa questão da palavra. Como a gente não tem mais leproso, a gente fala reino siriano, né? Porque é uma forma pejorativa, igual o viciado, também é uma forma pejorativa. Então, a gente trocou na saúde, viciado por adicto, que é a adicção, que é uma doença. Então, por isso a gente trouxe e tenta implantar esse novo termo para que a gente possa se adequando, né? Como Kardec diz, a doutrina espírita está sempre em progresso. E a gente vai acompanhando a nossa sociedade. Padece de angustiosa sede de recurso tóxico, a que se habituou no plano físico, de tal modo obcecante, que as melhores lições e surpresas da vida maior lhe passa quase inteiramente despercebida, até que se normalizem as percepções.
E aí a gente vai fechar aqui, porque eu tenho uma surpresinha para vocês. Vou pedir a Cleide para que eu vou passar 5 minutinhos. Eu não posso deixar de ter essa surpresa, não. Tá? E aí eu vou vir bem aqui, ó. Tratamento espiritual. Palestras, passe magnético, água frutificada, reforma íntima, e um deles que é de extrema importância, e o próprio Espírito esquece, que é o Evangelho no Lar. É ter um dia na semana com Jesus do seu lado, pertinho. Não que ele não esteja todos os outros dias, mas o Evangelho no Lar é uma grande proteção da tampinha da tomada.